As nossas saudações às amigas, aos amigos aqui presentes e a todos que nos acompanham pela TV SEI. De onde será que surge a natureza humana? De onde surgem os impulsos dos nossos comportamentos? A forma de ser, a forma de agir para com a vida? Será que os filósofos, os pensadores, têm respostas aos tipos de comportamento que abrangem a criatura humana? É certo que de todos os tempos, alguns deles tentaram responder questões profundas a respeito da criatura humana. Tentaram verificar de onde surgiam as ideias, as formas, as coisas, para tentar de alguma forma trazer respostas às nossas indagações. Antes de Cristo, o filósofo Platão pensou num mundo de ideias. Esse mundo funcionaria como um campo onde haveriam, de certa maneira, todas as formas iniciais. Os projetos seria como o pensamento divino moldando cada coisa. Então, se hoje, para dar um exemplo, nós vemos animais passeando como gatos, identificamos em cada um desses gatos elementos em comum e ali dizemos que se trata de um animal, o gato. Mas por trás desse animal, segundo a concepção platônica, haveria uma ideia, um projeto inicial modelando as formas por consequência. Assim também, de certa maneira, seria a criatura humana. Haveria, por certo, um molde humano trazendo e dando um elemento comum a cada um de nós, que estaria inscrito no mundo das ideias. E Jostein Gaarder, no livro O Mundo de Sofia, diz que Platão acreditava numa realidade autônoma por trás do mundo dos sentidos. A esta realidade, ele deu o nome de mundo das ideias. Nele estão as imagens padrão, as imagens primordiais, eternas e imutáveis que encontramos na natureza. Então, de certa forma, já vemos na filosofia essa busca por respostas da criatura humana. E nós continuamos a questionar. Mas será que cada um dos nossos comportamentos tem um padrão específico? Será que para direcionar os esforços humanos teríamos também esses impulsos da natureza? É o que passou a estudar Carl Gustav Jung, quando trata dos chamados arquétipos. Ele percebeu em seus pacientes e também na literatura que havia determinados temas comuns da vida humana. Por mais que tivéssemos e temos a nossa individualidade, determinadas trajetórias da vida humana parecem comuns a todas as pessoas. E estudando mais a fundo, ele verificou que esses mesmos temas se encontravam presentes nos mitos, nas lendas, nas fábulas, nos contos da antiguidade, retratando de certa forma o comportamento humano. E a esses padrões de comportamento humano, Jung iria denominar os arquétipos. A palavra não foi criada por Carl Gustav Jung. Ele a utilizou dos filósofos antigos também, mas ele desenvolveu a ideia a partir do comportamento psíquico. Ele aprofundou a ideia de arquétipo, trazendo para perto o padrão de comportamento da criatura humana. E dirá Joana de Ângeles em Vida, Desafios e Soluções. A palavra arquétipo se origina do grego arque, que significa o primeiro, e typon, que significa marca, cunho, modelo, sendo por isso mesmo as marcas ou modelos primordiais, iniciais, que constituem um arcabouço psicológico do indivíduo, facultando a identificação da criatura humana. Embora possa parecer simples essa descoberta, isso de certa maneira foi uma revolução.
Imaginemos os materialistas pensando que os seres humanos nasciam como se fossem uma folha em branco. Nasceríamos, como diziam, como se fôssemos uma tábula rasa, não tivéssemos nenhum tipo de conteúdo. Jung percebeu que não era assim. Ao nascermos, já trazíamos os conteúdos do inconsciente coletivo. Essas marcas primordiais que significam o nosso arcabouço psicológico e dão uma constituição em comum a cada um de nós. Era por isso que ele percebia nos mitos, nas lendas, essas narrativas. No entanto, como faltava a Jung o elemento espiritual para perceber por que trazíamos informações do passado, ficou somente na ideia inicial, no projeto de aprofundar, sem que tenha efetivamente chegado às causas, às raízes de trazermos do passado o nosso comportamento. Porque não poderíamos ter, não temos estrutura para tal, para ter informações de todos os períodos da humanidade vivenciados por todas as pessoas. O nosso inconsciente, por mais grandioso que seja, não teria capacidade de ter todas essas informações. Será que não se tratariam das informações das nossas próprias vidas, da nossa própria vivência enquanto espíritos imortais que somos, e fomos gravando a pouco e pouco essas informações que se traduzem em arquétipos? É, de certa forma, o que traz Joana de Ângeles. Trazendo esse arcabouço inicial, ela diz que, de certa forma, saímos do pensamento divino. Somos criação divina. E esse impulso inicial da divindade é para que cada um de nós se torne pleno, que exerçamos a plenitude das nossas características. Por isso mesmo temos um primeiro arquétipo, um arquétipo primordial, que é o self, que nos impulsiona à individuação. Então, quando verificarmos na literatura de Joana de Ângeles falar do arquétipo do self, esse self, ao mesmo tempo que ele é a totalidade do ser, ele é um impulso para a nossa plenitude. Não vemos isso no Livro dos Espíritos? Nos tornarmos almas puras, espíritos perfeitos, caminhar para a plenitude é o impulso inicial do self, que vai cumprindo a cada etapa a sua jornada e arquivando no inconsciente forças que dão impulso para que a nossa jornada se efetive. Jung irá dizer que os arquétipos são padrões herdados de comportamento. Assim como a nossa função biológico-fisiológica obedece a um padrão, e aí ele está falando nesse primeiro momento de instinto, porque o instinto está ligado ao corpo, o arquétipo, dirá Jung, é uma ordem biológica do nosso funcionamento mental. Então não é igual ao instinto, porque o instinto é orgânico e o arquétipo é psíquico. Funciona como uma energia impulsionadora. O instinto funciona tal qual uma fatalidade nos primeiros níveis da nossa evolução. Os arquétipos são tendências. É uma prontidão para atuar em determinados temas da vida. Às vezes nós vemos em jornais, e nos chama a atenção, relatos de pessoas que acharam crianças abandonadas. Recentemente foi divulgado um caso desses, onde um rapaz achou uma criança deixada no lixo. Qual é o nosso primeiro impulso ao escutar essa história? O que nós sentimos quando ouvimos esses relatos? E se fôssemos nós que achássemos uma criança abandonada, o que nós faríamos? Normalmente as pessoas ficam muito sensibilizadas, querem imediatamente acolher aquela criança, dar guarida, dar alimento. E até mesmo muitas pessoas são tocadas e querem adotar essas crianças. É porque nesse instante entra em ação o arquétipo materno.
um dos arquétipos mais fortes da criatura humana, esse impulso à maternidade, ao acolhimento, que faz parte não somente das mulheres, porque enquanto espíritos, não somos homem e mulher, somos espíritos, mas temos essa tendência ao acolhimento. Logicamente, quando encarnados na constituição feminina, esse aspecto muitas vezes é impulsionado. Trata-se da energia do arquétipo que impulsiona ao acolhimento, à amorosidade, à alimentação, à nutrição, a dar guarida àquele que necessita de cuidados. Por isso que uma criança inspira tanta magia às vezes, e é curioso às vezes notar, quando saímos no shopping, e verificamos quando se aproxima uma criança. As pessoas fazem aquelas caras de bobos, de abestalhados, um pouco no bom sentido, e dão risadas, dão sorrisos, se tornam ingênuas, trazem à tona um aspecto que faz parte da natureza humana, mas que está escondido muitas vezes por trás da persona. E damos sorrisos, chamamos de meu benzinho, apertamos a bochecha da criança, muitas vezes motivados por esse impulso, que é um impulso de acolhimento da alma humana. E não nos damos conta que é a força do arquétipo nos impulsionando. Mas o arquétipo, ele não traz uma vivência específica para cada pessoa. Ele traz uma tendência. As vivências vão se tornando experiências que ficam arquivadas inicialmente em nosso inconsciente pessoal e ficam muitas vezes no campo dos complexos. Mas como vimos, os complexos estão atrelados, ligados aos arquétipos. E é nisso que a nossa vivência muitas vezes entra em conflito. Quando determinados temas da vida são acionados no campo da consciência, se eu não tenho ego estruturado para tal, vivo uma vida conflituosa. Quantas pessoas têm conflitos, ou porque não podem ser mães biológicas, ou porque exercem isso em tal intensidade na vida, que aquele arquétipo parece ser o único. E não sei se vocês já viram aquelas pessoas que querem ser mãe de todos. É a grande mãe, a mãezona. Mas podemos funcionar movidos apenas por uma energia da vida? Não, nosso processo de desenvolvimento deve ser desenvolver todas as partes. Por isso que temos que vivenciar também essas forças arquetípicas de forma equilibrada em nossa natureza. E Joana de Ângeles vem e complementa. O processo de reencarnação explica a presença dos arquétipos no ser humano, porque ele é herdeiro das suas próprias realizações através dos tempos, adquirindo em cada etapa valores e conhecimentos que permanecem armazenados nos refolhos do ser eterno que é. Então, logicamente, quando estávamos tratando da questão da maternidade, eu viverei a maternidade impulsionado pela força arquetípica que traz consigo as experiências do passado. Traz consigo as minhas próprias experiências espirituais vivenciadas nesse campo. Por isso que nós podemos nos conhecer e devemos impulsionar o autoconhecimento a partir desse processo. Como eu vivencio essas forças arquetípicas iniciais? Como eu vivencio a força da paternidade, da maternidade? Como lido com o meu processo de individuação, com a minha jornada heróica, a jornada na qual devo proceder à busca da minha própria identidade? Ou seja, como as forças arquetípicas encontram o campo da consciência, preparado ou despreparado para a jornada? Eu vivo conflitos nesse eixo entre o self, que é a totalidade, e o ego, que é o campo da consciência, ou as forças da minha própria natureza espiritual fluem de maneira tranquila, de maneira serena? É a partir dos conflitos que nós podemos verificar aonde esses impulsos vão encontrando resistência e trabalhar nessa resistência para perceber que isso faz parte da minha própria bagagem
Isso Jung não conseguia perceber porque ele não tinha consigo a percepção da reencarnação, que esclarece porque determinados temas da vida vão ficando mais densos, vão ficando mais complexos por conta de não termos liberado no passado, por conta de não termos entrado em sintonia com o equilíbrio no passado, e a nossa vida chama a atenção para determinados temas. E é interessante como a própria questão arquetípica vai sendo trabalhada nos contos infantis. Hoje eu estava olhando alguns desses contos e percebi elementos incomuns em alguns deles. Por exemplo, se trouxermos à tona a história da Branca de Neve, da Cinderela, da Gata Borralheira e de alguns desses contos, como verificamos ali o tema da jornada feminina, onde aparece a madrasta má, onde aparece a bruxa, onde aparece o sono. Você vê que Branca de Neve e também a outra, que agora não me recordo, se me recordarem, por favor, tragam a Bela Adormecida, muito bem. A Branca de Neve e a Bela Adormecida passam por esse processo como se fosse a consciência de sono e são despertas pelo beijo do príncipe. Olha que coisa mais romântica, profunda. E hoje as mulheres saem atrás do príncipe encantado e dizem que só encontram sapos. Como disse uma amiga minha, uma conhecida, ela disse, olha, eu acho que esses arquétipos estão ao contrário. Porque antes, a princesa, ela beijava o sapo e ele virava príncipe. Hoje a gente beija o príncipe e daqui a uns momentos ele vira sapo. E o pior é que nós nos casamos com o sapo, ficamos com o sapo a vida inteira. E eu chamava atenção, depois de sorrir, lógico, falava, talvez não sejam os arquétipos que estejam ao contrário. É porque nós não costumamos elaborar os nossos sapos, as nossas dificuldades, os nossos conflitos e queremos uma coisa pronta. Queremos um outro mágico que surja e resolva toda a situação da nossa vida. Mas como o outro mágico não aparece num passe de mágicas, cada um tem que cumprir a sua própria jornada. Cada um tem que sair do estado de sono. Olha a Bela Adormecida e a Branca de Neve em sono. Cada um tem que ser desperto. E olha o símbolo do beijo. O beijo é a união. O beijo é a comunhão que eu faço com outro aspecto. No caso, traz o exemplo da polaridade masculino e feminino que se unem, como se fossem opostos. Consciente e inconsciente em união, que trazem o processo do despertar. E nós vemos que as crianças começam desde muito cedo a participar dessas tendências arquetípicas. Mas conto teria graça se não aparecesse a bruxa, se não aparecesse o lobo mau, se não aparecesse esses elementos que personificam a sombra densa? É a parte que a criança mais gosta. Quando fala do lobo mau, do bicho-papão, e nós vemos que até canções infantis trazem esse retrato, e às vezes ficamos até espantados. Nossa, cantam isso para as crianças? Que o bicho-papão, que o lobo mau vai aparecer? É uma forma também da criança aprender a lidar com a própria sombra, com sua sombra densa. E você vê como isso aparece constantemente, esse arquétipo representativo do desconhecido, que nós chamamos de mal, mas em essência não é mal, é uma energia. Enquanto energia deve ser canalizada para o nosso processo de crescimento. A distorção na consciência é que transforma as coisas em má. Eu vivenciar uma questão de forma destrutiva é que essa questão passa a ser sombria. Não a sua energia em si mesma, mas é a força da consciência que não se encontra ainda devidamente estruturada para lidar com essas tendências arquetípicas. E foi sendo escrita no self, através da longa jornada molecular, guiada pelo psiquismo superior, nela existente, em forma de princípio espiritual, toda a trajetória a percorrer, com infinitas possibilidades de crescimento e transcendência. E quando Joana traz esse conceito
ela fala um pouco dessa centelha divina em nós que nos impulsiona à autodescoberta. E isso vai sendo esculpido no self, como se nesse ser bruto que somos existisse uma força que traz também o próprio divino a ser desenvolvido. Certa feita, um estudioso, depois de se maravilhar com uma escultura de Michelangelo, chegou a ele e perguntou, depois de ver a obra Davi, e ficar abismado com a beleza de Davi, ele perguntou, mas como é que você conseguiu fazer isso? Como é que você conseguiu transformar essa pedra bruta nessa beleza de arte? E Michelangelo olhou para ele e disse, mas engraçado, é porque quando eu olhei para a pedra, eu vi que ali já existia Davi. Só fiz tirar os excessos. De certa forma, é o que acontece em nossa natureza. Existe também a força e a beleza de um Davi, de uma escultura belíssima, mas porque muitas vezes nos negamos ao trabalho de tirar da pedra bruta esses excessos que fazem parte da nossa natureza, achamos que talvez a obra não seja tão bela assim, talvez a minha natureza não seja efetivamente divina, e não reconhecemos esse arquétipo divino em nós. Um dos nomes que Jung vai chamar o self, que é o arquétipo da totalidade, ele chama de imago Dei, a palavra que quer dizer uma imagem de Deus. Nós temos uma imagem divina, uma imagem de Deus dentro de nós. E de certa forma, de uma forma simbólica, a própria Bíblia traz isso. Somos o reflexo de Deus, da imagem de Deus, criados à sua semelhança. É certo que não somos o Deus em sua totalidade, isso seria impossível, mas temos um Deus interno que nos impulsiona também a essa perfeição relativa. E esse impulso é direcionado através do self, que em toda a sua jornada vai esculpindo, trabalhando esses caracteres para trazer à tona também a beleza da obra que nós somos. Muitas vezes, esses arquétipos surgem nos sonhos como imagens pré-existentes, liberando-se do inconsciente. No entanto, nem todos os símbolos são procedentes dos arquétipos, porque podem ter origem na própria energia do indivíduo, nas suas atuais fixações, conflitos. O arquétipo, ele traz a tendência. E muitas vezes nos sonhos aparecem conteúdos e as chamadas imagens arquetípicas. Mas nem todas as imagens que aparecem nos sonhos representam esses arquétipos, como é muito natural. Às vezes vamos dormir com uma preocupação imensa em determinados temas da vida humana. E isso permeia também o nosso estado onírico. Os sonhos trazem à tona conteúdos do nosso inconsciente pessoal, conteúdos que estão muito próximos ao campo da consciência e algumas vezes também conteúdos arquetípicos. Se a minha vida é uma imensa preocupação, se eu ando numa carga de ansiedade tremenda, se eu não lido de forma saudável com os desejos, com os impulsos, e canalizo de forma puramente instintiva, é natural que esses elementos permeiem predominantemente os meus sonhos. Mas à medida que eu entro em contato com forças profundas da minha natureza, certos elementos arquetípicos vão sendo liberados. E eu posso trabalhar esses temas também. Então é comum, no consultório terapêutico, verificarmos sonhos mitológicos. As pessoas sonham, às vezes, como aconteceu com uma paciente, que sonhou que estava sendo sugada pela terra. Olha, eu me via num campo e de repente a terra se abria e eu era sugada para dentro da terra. E quando olhamos o mito de Deméter, Perséfone, é assim que acontece com a própria Perséfone, porque ela sai para os campos para pegar a flor de Narciso e de repente a terra se abre e ela é levada por Hades, o rei dos campos dos mortos, da terra dos mortos,
é levada para ficar lá com ele, no inconsciente profundo de maneira simbólica, porque a profundeza da terra simboliza o inconsciente. Então, esses sonhos que alguns pacientes retratam, trazem um tema arquetípico, que é o mergulho no inconsciente. Ou então as pessoas sonham adentrando-se numa piscina, às vezes uma piscina muito tumultuada, um rio, e de certa forma também significa um mergulho no inconsciente profundo. Quando lidamos com as águas turvas, as correntezas fortes da nossa própria natureza, ali é um encontro com a sombra, um encontro com o desconhecido que cada um de nós tem que fazer. É a jornada de encontro consigo mesmo. E Joana de Ângeles, ela dá um exemplo. Ela diz: se um indivíduo tem um sonho com um demônio, não significaria necessariamente que estivesse em contato com ele, mas com um arquétipo, símbolo do mal, que existe no inconsciente de todos os povos, desde a sua origem, e permanece através dos milênios. Olha um símbolo forte também que Joana de Ângeles apresenta, que é sonhar com forças demoníacas. E a pessoa diz e fica assustada de ter sonhado com assombração, de ter tido um pesadelo, e acha que seria talvez uma entidade espiritual, ou o próprio demônio, se acredita nessa força do mal. Não se trata necessariamente disso. Se trata às vezes desse impulso arquetípico para o mal, que aparece como força na consciência. E aí eu tenho que questionar: como estou lidando com o mal que existe em mim? Porque costumamos identificar muito fácil o mal que existe no outro, o mal que existe ao lado, o mal que existe no governo, o mal que existe na sociedade. Mas como esse mal que existe fora existe porque cada um de nós não trabalhou a própria natureza, eu preciso me questionar sobre esse encontro arquetípico com as forças do mal que habitam ainda em mim. Quando dizemos mal, não é que a força em si mesma seja mal. Mal é porque o seu direcionamento está sendo destrutivo para mim, para as pessoas que me cercam, para a sociedade como um todo. E eu preciso estruturar essa força para que ela se situe no campo da individuação, no campo do bem, no sentido de construir, no sentido de agregar. Então não se assustem quando sonharem com essas forças denominadas forças do mal. Perguntem a vocês, perguntemos a nós mesmos: o que ainda existe de mal em mim? Que tipo de energia destrutiva eu tenho que trabalhar em mim para que se transforme num bem? É dessa forma que nós fazemos a ponte com o nosso inconsciente profundo e vamos trabalhando todas essas tendências que fazem parte do nosso psiquismo profundo. E na condição de psicoterapeuta excepcional, Jesus utilizou-se dos símbolos, nobres arquétipos da época, a fim de imortalizar as suas propostas de saúde e bem-estar. Por que será que hoje, passados 2000 anos, as propostas de Jesus continuam válidas? Como é que será que alguém consegue, como ele conseguiu, entender a natureza humana tão a fundo, a ponto de nós lermos hoje páginas e ensinamentos do Evangelho e ali encontrarmos respostas para os nossos próprios conflitos? Somente alguém que conhecesse a fundo os arquétipos humanos. Somente alguém que conhecesse e conhece a alma humana como se estivesse revelada a própria luz da consciência. E conhecedor da alma humana, porque já havia cumprido o próprio trajeto de individuação, a trajetória heróica, ele sabia como ninguém desvelar o comportamento humano. E há 2000 anos já se antecipava a conflitos que nós continuamos vivendo. Por que andais ansiosos quanto ao que comer, ao que vestir? E aí trazia adiante um comportamento da criatura humana de se comportar de forma ansiosa.
Falava do direcionamento dos tesouros internos, que deveria buscar o reino dos céus em primeiro lugar, e não os tesouros, a aplicação nos tesouros que as traças corroem e que os ladrões podem roubar. E mais a fundo, ainda de maneira simbólica, utilizou-se das parábolas. Falando de maneira simbólica, Jesus se equiparava à linguagem do inconsciente, porque o inconsciente também fala de forma simbólica. Quantas vezes nós não entendemos nossos sonhos? Meu Deus, o que será que esse sonho quis dizer? Como chegam às vezes os pacientes no consultório. Hoje eu sonhei, mas meu sonho não tem nem pé nem cabeça. E eu gosto é desses. Esses que são bons. Porque aí a gente tenta buscar onde é que está o pé, onde é que está a cabeça. E mesmo não entendendo por completo, porque é difícil esgotar a força de um símbolo, à medida que nós direcionamos um olhar atento, o ego vai se apercebendo de determinadas questões que o auxiliam na jornada. O simples fato, às vezes, de lembrar de um sonho pode me fazer prestar atenção qual é o padrão arquetípico que eu estou repetindo, que está vindo para próximo da consciência e eu não estou me dando conta, mesmo que não perceba o sonho por completo. Qual é a mensagem, de uma forma geral, que esse sonho quer me trazer? E se estivermos atentos, vamos percebendo determinados temas, muitas vezes repetidos. O inconsciente quer chamar a atenção, o self quer chamar a atenção, mas precisamos estar atentos, vigiar, já dizia Jesus. Vigiar é perceber o que acontece nesse campo da consciência, para que entre cada vez mais em sintonia com o inconsciente. Na parábola do filho pródigo, os arquétipos do bem e do mal, da sombra densa e suave, do ego e do self, conflitam-se, enfrentando-se. Jesus, ao narrar a parábola aqui, que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo, não falava somente da ingratidão dos filhos que abandonam os pais, mas falava de uma jornada necessária a cada um de nós, que é conquistar a nossa própria essência. Partir para um país distante, muitas vezes significa enfrentar os desafios da vida, recolher aquela energia divina e começar a participar também dos embates existenciais. E nós vemos quanta dificuldade tem as pessoas hoje em dia de proceder à própria jornada. Quantos filhos que não conseguem sair de casa porque estão presos nessa jornada arquetípica. E vão passando o tempo, muitas vezes encontram desculpas. É porque eu tenho que cuidar do meu pai, tenho que cuidar da minha mãe. Mas vem cá, você não tem que cumprir também a sua tarefa? Isso não significa abandonar o pai ou a mãe no sentido de amá-los menos, mas de fazer a tarefa que a cada um cumpre, que é sair da dependência, que se torna algo doentio, e construir a própria autonomia. E hoje nós vemos como isso é necessário. Eu atendo jovens e percebo a dificuldade, às vezes, deles perceberem o momento de empreender essa jornada, de utilizarem os próprios recursos. E vejo também quantos pais e mães têm dificuldade de libertar seus filhos. E aí ficam presos como se fosse uma simbiose emocional e psíquica, que nós chamamos de amor, chamamos de cuidado, mas que na maioria das vezes se tratam de conflitos, dificuldades íntimas de lidar com essa jornada heróica, de partir para um país distante. Porque todos nós temos que partir. Não é mudar de país, sair do Brasil e morar em outro lugar, mas sair daquele conteúdo do coletivo, e muitas vezes a família funciona como esse coletivo que aprisiona, para criar e entrar em contato com a minha individualidade, com a minha identidade, o que é diferente de ser individualista. Não falamos de egoísmo, falamos de altruísmo no sentido mais pleno. Falamos de busca da identidade profunda para que eu possa ser eu mesmo, com os meus valores, com as minhas questões, com a minha identidade profunda que proporciona participar dessa jornada de uma forma saudável.
A viagem para longe, prossegue Joana de Ângeles, é uma busca arquetípica do heroísmo, de conquista do desconhecido, de infinito. E já diria Carl Gustav Jung, o homem deve conectar-se a uma questão infinita, que significa nada mais, nada menos que o infinito de si mesmo, que são as inúmeras potencialidades que se encontram adormecidas, mas que por falta de um impulso na jornada, nós ficamos presos. Quais são as questões que me prendem ainda? São as questões do trabalho, são as questões sociais, são as questões do relacionamento, onde a minha jornada deve se iniciar saindo do coletivo, encontrando a individualidade em mim mesmo. Encontrando o divino que eu sou, para poder lidar com essa jornada de forma responsável, mesmo que advenham conflitos, como veio para o filho pródigo, porque ele viveu a crise. O país onde ele se encontrava começou a ter carência, e ele se recordou do pai dele. Só que essa jornada de retorno já era sob uma nova condição, porque já havia consciência. E é isso que nós devemos buscar, a força da consciência, o desenvolvimento da consciência. É isso que esses impulsos arquetípicos querem nos trazer, de mensagem, de lição, conhecer cada vez mais os conteúdos que fazem parte da natureza humana, das forças que fazem parte de cada um de nós, mas conhecer também mais a fundo a minha individualidade. Certo, todos nós temos tendências arquetípicas que nos identificam, mas onde se encontra a minha identidade nisso tudo? Eu tenho que desenvolver o arquétipo da maternidade, da paternidade, mas isso significa simplesmente ser pai ou mãe biológico? Eu tenho que desenvolver o arquétipo do herói em mim, mas a minha jornada vai ser igual à jornada de outra pessoa? Cada um tem as suas próprias experiências. Cada um, através das encarnações, vai trazendo no arcabouço psicológico essa herança que deve ser trabalhada, que deve ser sintonizada, que deve ser harmonizada em si mesmo. As roupas limpas e novas, o novilho nutrido para a festa, são formidáveis arquétipos que se encontram em todos os mitos, particularmente no panteão grego, quando os deuses comungavam com os homens e banqueteavam-se. Olha a sabedoria de Jesus ao propor esses arquétipos, trazendo conteúdos conhecidos, como esse banquete dos deuses. No mito de Prometeu encontramos também os deuses se banqueteando com os humanos, escolhendo as partes do alimento às quais iriam se servir. E esse encontro entre os deuses e o homem não significa o politeísmo, a existência de muitos deuses, mas que em nosso próprio inconsciente, na condição de arquétipo, encontramos essas tendências. Esses arquétipos desejam sintonizar-se com o campo da consciência. E no final dessa parábola, o pai promove o quê? O encontro entre o filho que ficou, que pode simbolizar de alguma forma a sombra, aquele que não faz a jornada, aquela parte nossa esquecida, não vivida, reprimida, e o filho que prosseguiu a jornada, que foi ao país distante e que tem que se encontrar com seu irmão. E o pai simbolizaria esse todo, a força arquetípica primordial, o self. De que forma lidamos com os nossos impulsos? De que forma lidamos com as nossas tendências arquetípicas? Quando vivemos determinados temas comuns da vida, de que forma eles nos influenciam? Vivenciando isso, poderemos nos encontrar um pouco mais a fundo com os chamados arquétipos, que são tendências. É difícil, às vezes, compreendermos a totalidade do alcance psicológico do arquétipo, porque só vemos os arquétipos através dos símbolos. Não vemos o arquétipo impresso em totalidade, vemos parte. Mas quando formos juntando as partes
como um grande espelho que se quebra, aos poucos vamos juntando a nossa própria natureza e lidando com esse tema, tão trabalhado na filosofia e que Platão já chamava a atenção através do mundo das ideias, onde trazia a concepção original. E esse arquétipo, primeira marca, temos que trazer à tona que o primeiro arquétipo é o arquétipo divino em nós, o Self. E quando conseguirmos sintonizar a nossa natureza, a nossa consciência, a esse arquétipo divino, estaremos empreendendo a nossa jornada heróica que nos impulsiona ao autoencontro, ao encontro de si mesmo. Então hoje ficamos por aqui nas nossas reflexões, aguardando até o nosso próximo encontro.